queridos, com muita alegria quero saudá-los com a paz do Senhor. Aproveitando a igreja de pé, quero convidá-los ao texto, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. O texto é muito conhecido, mas como a proposta da semana, uma DESB, ou anual, é cristocêntrica, eu quero ler este texto que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo seguinte: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, enquanto elevo a minha gratidão a Deus pelo privilégio de mais uma vez voltar a São Bernardo e, sobretudo, nesta igreja, participando da semana uma DESB. E para isso quero agradecer ao pastor Sérgio, presidente desta igreja, com a sua mudigna esposa, a irmã Silvana, pastor Marcos Del Rey, com a irmã Eulilde. Que Deus os abençoe, meus amigos. Obrigado pela credibilidade, a confiança, a oportunidade a me dada. E em vossos nomes, reverencio, agradeço a todo o corpo ministerial, a igreja, e Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus, a toda a coordenação da UMADESB, na pessoa do evangelista Frank, do diácono Lucas, como também a toda a UMADESB. Muito obrigado por este privilégio. Queridos, quero tomar por base esse texto, mas antes agradecer a Deus pela vida da cantora, seu digno esposo, muito bom ouvi-la. Tomando por base esse texto, eu quero falar-lhes acerca de algo que é bíblico, conhecido, mas dando seguimento à proposta temática, é o que está no meu coração. Quando nós lemos a carta escrita à igreja de Corinto, os irmãos hão de convir que Paulo fecha o capítulo 15 com uma convicção daquilo para o que foi chamado. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, por meio de uma visão, ele deixa a Ásia para testemunhar algo que não era fácil: a ressurreição de Cristo. Se os irmãos observarem, a maior responsabilidade da igreja é isto. Por isso que Atos 1, quando Jesus ressuscita, ele diz: vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, ou serão minhas testemunhas. Vocês vão testificar, testemunhar do que viram e ouviram. E no nosso vocabulário, a palavra testemunhar é certificar, confirmar. Então observem que quando nós lemos a Bíblia, ressurreição não era fácil pregar. Primeiro, porque o contexto administrativo dos judeus não acreditavam na ressurreição. A Bíblia diz em Atos que os saduceus, que eram o grupo que dominavam o culto do judaísmo, era a cúpula da diretoria, não acreditavam em ressurreição, nem em anjos, nem em espírito. Então, quando Paulo tem a visão de passar a Macedônia e nos ajuda, observem que ele vai sair da Ásia
que os judeus já não acreditavam e vai agora testemunhar acerca da ressurreição de Cristo em uma região conhecida como região grega romana. Grega por ser Grécia, romana porque Roma predominava imperialmente. Então, quando ele chega na região da Macedônia, ele testifica em Filipe, que é uma região macedônia, dentro do contexto grego. Depois que ele é expulso por não ser aceito, ele vai para a região da Acaia, que também está dentro do contexto grego-romano. E desta região vem Corinto, Tessalônica, Bereia, Atenas. Então, observem que para pregar a ressurreição de Cristo, testemunhar, não era fácil. Primeiro, porque se a Judéia, terra oficial, já não acreditavam, imagina na região grega romana. Os romanos acreditavam, obviamente, a sua alegria estava no sangue. Por isso que haviam jogos no Coliseu, gladiadores. Era o ápice da alegria dos romanos. E os gregos era no que via. Gregos seguiam a corrente filosófica baseada no direito, na arte da vida, em base dos epicureus, dos estoicos, discípulos de Zenão e de Epícuros, que foram filósofos gregos que disseminaram a arte e a alegria de viver antes de Cristo. E eram tão forte esta corrente que tinha escola, havia discípulos, e a arte dizia que não, a arte de vida, existe vida após a morte. Então, partindo desse pressuposto, era mais difícil chegar numa região, testemunhar que Jesus estava vivo e venceu a morte, era loucura para os gregos. Por isso que Paulo, quando funda a igreja em Corinto, observem que ele vai pregar Cristo ressuscitado. E os sábios, os entendidos, os nobres, os importantes, não aceitam. Então ele diz, não dá para pregar para esse povo, vou parar. Aí Deus diz, não para, fala e não te calas, que eu tenho muito povo nesta cidade. Aí Deus vai salvar os que não eram, os loucos para confundir os sábios, e os que não eram para confundir os que eram, o sem conhecimento, o de não importância para confundir os nobres. Então se torna uma igreja pentecostal baseada na ressurreição de Cristo. Com alguns anos depois que Paulo já está em Éfeso, Paulo tem conhecimento que a corrente filosófica entrou dentro da igreja e tirou em parte esta sensibilidade, além de causar cisão, de causar alvoroço, divisão, tira agora do coração de uma grande maioria da igreja esta convicção que Cristo está vivo. Observem que quando Paulo vai escrever a carta a Coríntios, ele vai passar na cara dos irmãos, dizendo-lhe, olhe, quando eu fui pregar este evangelho para vocês, eu poderia pregar o conceito da filosofia humana, que eu tinha conhecimento e tenho para isso, e ele tinha. Mas não, eu preferi pregar Cristo crucificado, ressuscitado. Eu não preguei para vocês um evangelho baseado em conceitos humanos, mas eu preguei um evangelho de poder. Olhem quem eram vocês. Por acaso, quando Cristo salvou vocês, tinha alguém entre vocês sábios? Tinha alguém entre vocês importante? Tinha alguém entre vocês da nobreza? Não. Cristo resolveu salvar os escravos e os pobres, que não era, para mostrar aos que achavam que era, que Cristo é maior e que está vivo. Quando ele chega no capítulo 15, ele refuta, ele vai bater de cara com os líderes ortodoxos, professores judeus, e
filósofos que entraram na igreja ensinando que não havia ressurreição. Era impossível alguém que morreu de cruz e ressuscitar, e que não havia vida após a morte. A morte, neste contexto, é soberana. Por isso que ele diz, o evangelho que eu prego, ou seja, para os que perecem, parece loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, porque na ressurreição. Então o capítulo 15, ele diz, irmãos, se Cristo não ressuscitou, o que adianta eu testemunhar? Em vão é a minha fé e a vossa fé e a minha pregação. Mas se Cristo está vivo e eu sou testemunha disso, não só eu, mas os apóstolos, ou cerca de 500 pessoas que viram ele, e depois eu que sou abortivo, também tive esse privilégio, mesmo que eu não mereça, testemunhei que ele está vivo. E eu digo uma coisa a vocês, um segredo, nem todos nós dormiremos. Porque, disse ele, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortabilidade, acontecerá o que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Então, vamos gritar, ó morte, onde está o teu aguilhão? Quero pedir a vossa paciência. Dentro desse contexto, ele mostra a morte, o inferno e o pecado. Dominante, direito de posse juridicamente. Observem que a região grega, romana, Roma, Tessalônica, Corinto, estão no mesmo contexto administrativo e no mesmo contexto filosófico. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, ou própria carta aos Romanos, é cunho jurídico. Quando Paulo escreve aqui, e em Romanos 8, 31 por diante, é um cântico de vitória jurídica. Porque o poder jurídico dá direito à morte, o pecado. O aguilhão é um ferrão. Esse aguilhão ele usa como nós, que eu mesmo cresci numa área rurícola. E um homem só conseguia dominar uma boiada inteira com uma vara e um espeto de ferro na ponta. Chama-se ferrão ou aguilhão no original. Se ele põe o ferrão aqui nas costas, para onde ele vai, o boi vai atrás. Porque se o boi se desviar, ele ferra, o boi volta. Então Paulo está dizendo que a morte tem este poder sobre o ser humano, por conta do pecado. A força da morte é o pecado. Então me permita contextualizar, para você entender o porquê nós somos chamados para testemunhar. Quando nós lemos a Bíblia, capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, Deus nos fez perfeito. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano para o adorar. Deus o criou para viver eternamente. O ser humano não foi criado para morrer. Ele foi criado para adorar eternamente. Por isso que o termo morte é separação. Então, quando nós analisamos a Bíblia, o capítulo 1, o homem é criado. Quando nós analisamos Jó, no discurso que Eliú faz, ele diz o que Deus fez. Ou seja, capítulo 33, versículo 4 do livro do Jó. Diz Deus, diz Eliú, o Espírito de Deus nos fez, nos deu forma, nos formou. E o Todo-Poderoso nos deu fôlego de vida. Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz que Deus nos criou um pouco menor que os anjos. Quando ele diz, em algum lugar alguém testificou que é o homem para que te lembres dele.
e o Filho do Homem para que o visites. Um pouco menor que os anjos, o criaste e o coroaste de glória. Ou seja, um pouco menor que os anjos. Por quê? Porque os anjos foram criados da massa angelical e decepcionaram. O pecado do anjo de luz deteriorou uma terça parte dos anjos. Se você lê Judas 1:6, está escrito um julgamento jurídico de separação. Disse o escritor, os anjos que não guardaram o seu habitat original, Deus os reservou na escuridão eterna para o juízo do grande dia. Vejam que quando os anjos caíram antes de nós, uma terça parte, veio o julgamento, juridicamente falando, sem direito ao devido processo legal, sem direito à instauração de um processo de defesa em favor deles. Então, quando Deus cria o homem, ele vai dar este direito, juridicamente, vai criar o homem um pouco menor, porque se ele errar, ele vai ter o direito do contraditório. Deus vai dar a segunda chance. Então, o ser humano é criado. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8, Deus planta um jardim, que no Ezequiel 28, está relacionado, que os anjos habitavam ali. Chama o Éden, agora no Éden de Adão, e põe o homem ali para o adorar. Capítulo 2 do Gênesis, tem um lugar de adorador, chamado Éden, na terra. Agora a terra vai voltar a adorar a Deus. Agora a terra tem dois representantes que vão ligar a adoração. Então, por isso, que toda a virada do dia, Deus descia, o ser humano o adorava. O relacionamento era estreito, que no barulho da entrada no jardim, os pés de Deus, o adorador já sabia que ele chegou. Um relacionamento estreito. Capítulo 3 do Gênesis. A serpente entra no jardim e confunde a mente de Eva, perguntando-lhe, ora, foi assim que Deus disse, que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer? Eva diz, não. Deus disse que de todas as árvores podemos comer, menos a do conhecimento do bem e do mal, que está no meio. Porque no dia que comermos, morreremos, seremos separados dele. Então, a serpente diz, não, é que Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, se abrirão os vossos olhos, e vocês serão semelhantes a ele. Princípio de igualdade, o mesmo crime que os anjos cometeram e foram julgados sem direito à defesa. Então, aqui, quando ela ouve isso, Lúcifer, ou o anjo de luz, sai de cena e deixa ela preocupada. É aqui que entra as testemunhas que Paulo fala em Romanos 8:35. Ou seja, vejam, se puder projetar, Romanos 8:35. Paulo, dentro do contexto grego-romano, ele está tratando disso. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele apresenta 7 testemunhas de acusação. A separação, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. São questionamentos. Por quê? Porque quando o anjo ou a serpente joga na mente de Eva que eles seriam igual a Deus se desobedecessem, então Eva vai começar a ser perseguida pelo perigo. O perigo vem. Ora, aqui tem este copo. Se o pastor Sérgio nunca falar desse copo, ele vai ficar intacto dias e dias. Mas no dia que ele disser, ninguém toca nesse copo, você vai ser tentado a tocar. Vai ser perseguido, porque você descobriu que isto é proibido. É ser humano. Então Eva, o perigo estava aqui. Ela passava antes da inocência
e não olhava. Agora vai ser perseguida. Ela resiste. Testemunhas. 7 testemunhas não pertencem às partes, mas ao juiz. Então elas vão ser o olho e os ouvidos de Deus. A perseguição, o perigo traz a perseguição. Ela vai começar a ser perseguida. A perseguição traz a tribulação. A tribulação é terrível, traz a angústia. E a angústia vem de dentro. A angústia traz a fome. A fome leva ela a Adão. E a serpente disse, se comermos, não morreremos. Vão ao fruto. Quando chega no fruto, Eva come. Nada acontece. Aí Adão come, os olhos abrem, a nudez entra. Quando a nudez vem, é hora do culto. Aí o Deus chega e não tem adorador, porque a nudez os tirou do lugar da adoração. Aí olhe que Deus vem num contraponto na teologia nossa, parecendo que não sabe de nada. Quem fez teologia e quem não fez já ouviu os atributos de Deus. E entre ele tem a onisciência, sabe, vê tudo antes que aconteça. Então, por que Deus pergunta, aonde você está? Cadê você? Aí ele grita, estou escondido. Ora, por que você está escondido? Porque eu estou nu. Oh, quem te mostrou que estavas nu? Porventura comesse da árvore que eu disse que não era para comer? Aí Deus aqui, não é que ele não sabia, é que ele vai dar ao ser humano o direito do contraditório. Ele está dando a Adão o devido processo legal. Eu não vou te condenar, mas vou te dar o direito de te defenderes. Mas ele não tem como se defender, porque as testemunhas estão lá, vendo o que eles fizeram. E agora vão se preparar. Aí Deus vem e vai fazer o quê? Vai transmitir esse direito. Adão não tem como se justificar, transmite para a mulher. Aí Deus vai para a mulher, dá o mesmo direito do contraditório. O que tu fizeste, mulher? Ela não assume, põe para a serpente, e a serpente já está julgada. Então, era para Deus nos eliminar ali, porque já tinha jurisprudência. O juízo pelo mesmo juiz, da mesma jurisdição, Deus julgou os anjos sem direito pelo mesmo crime a defender. Então, pela lógica, era para ele nos eliminar eternamente ali. Mas aí, quando o homem não se defende, aí a espada vem, que é a morte. E qual é o objetivo da espada? Separar o adorador de Deus.